Amados, a paz do Senhor Jesus, eu sou o Rafael Santos e estou aqui mais uma vez no nosso canal para deixar uma palavra de reflexão para a tua vida. O texto de meditação que nós iremos falar está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo 20 que está escrito: Mas disse Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens sorte e nem parte neste ministério. Amém? Amados, este texto que nós acabamos de ler de Atos capítulo 8 vai falar-nos que após a morte do diácono Estevão, Saulo assolava a igreja e os crentes com grande perseguição. E muitos dos cristãos na época, eles foram dispersos para a terra da Judéia e para a terra de Samaria. E um dos homens que foram dispersos pelas terras de Samaria foi o diácono chamado Filipe. Por causa da perseguição e da morte de Estevão, muitos foram dispersos pela terra, mas Filipe em Samaria pregava-lhe a Cristo, pregava-lhe a palavra. Multidões unânimes prestavam atenção no que Filipe dizia, e através dele Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas, a ponto dos espíritos malignos saírem das pessoas, haver muitas conversões naquela cidade, os paralíticos e coxos eram curados e havia grande alegria naquela cidade. Mas a Bíblia diz que existia desta cidade de Samaria um homem chamado por Simão, um homem que praticava artes da magia, do encantamento. Esse homem era conhecido, este homem era afamado, este homem no meio da cidade de Samaria, ele era tido como o grande. E o texto diz que, vendo ele o que Deus fazia por intermédio do ministério de Filipe, que pregava a Cristo e o reino do Senhor, a Bíblia diz que este homem, por nome de Simão, que era considerado o grande entre a cidade, que praticava a arte da magia, que era considerado um homem afamado, conhecido no meio do povo, a Bíblia diz que ele também creu. E a Bíblia diz também que ele foi batizado e agora está fazendo parte do corpo de Cristo, está de contínuo acompanhando Filipe na sua caminhada. Mas o texto diz que os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviu que em Samaria eles haviam recebido a palavra. Então eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E o texto diz que quando Simão viu que pelas mãos de Pedro eles estavam recebendo o Espírito Santo, e também pelas mãos de Filipe Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas, o texto diz que este homem, por nome de Simão, que na cidade era conhecido, que na cidade era afamado, que era tido como um grande, que tinha popularidade, ele creu, ele se batizou, ele começou a fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, começou a acompanhar Filipe, mas com segundas intenções. Ele queria simplesmente o poder de Deus que estava sobre a vida de Filipe.
Ele queria adquirir simplesmente o poder a qual Felipe e Pedro pregava. Porque quando ele viu que pela mão de Felipe, de Pedro e dos apóstolos, as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles ofereceram dinheiro. Simão ofereceu dinheiro. Ele diz: dai-me deste poder, porque eu vou te dar dinheiro. Dai-me deste poder também. Então aqui nós aprendemos uma grande lição, porque este homem que era afamado, conhecido no meio do povo, que era tido como um grande, ele queria comprar o poder de Deus com dinheiro. Ele queria comprar o dom de Deus com dinheiro. E aqui nós vemos que ele está atrás de Felipe, que ele está atrás de Pedro, simplesmente porque ele queria adquirir este poder. Mas o dom de Deus não se compra com dinheiro. A salvação não se compra com dinheiro. O ministério não se compra com dinheiro. Os dons espirituais não se compra com dinheiro. Então este homem, por nome de Simão aqui, ele está cometendo nada mais, nada menos do que o pecado da simonia. O que seria, meus irmãos, o pecado da simonia? É o pecado da compra e venda de cargos eclesiásticos e privilégios dentro da igreja. É o que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja. As pessoas querendo comprar e vender e negociar cargos eclesiásticos, cadeiras e privilégios dentro da igreja. Hoje as pessoas estão pagando pelo dom de Deus. Hoje as pessoas estão vendendo a bênção de Deus. Hoje as pessoas estão negociando a salvação. Estão colocando preço naquilo que o Senhor nos deu de graça. E este pecado diante da Bíblia é chamado de simonia, da compra e venda de cargos eclesiásticos e privilégio. Nós estamos vivendo esta época e este tempo onde as pessoas têm feito dentro da casa de Deus muitas indulgências, têm ressuscitado as indulgências da Idade Média da Igreja Católica. Hoje nós vemos muito vendendo o lencinho ungido, o cajado de Moisés, o tijolinho da casa própria, a vassoura ungida, estão vendendo o olhinho do Rio Jordão, a água benta. Nós vemos as pessoas usando a palavra e impondo ali, aleluia, vendendo, aleluia, indulgências, querendo colocar preço nas coisas de Deus. E aí o apóstolo Pedro disse para ele, já que ele achou que as coisas de Deus se compram com dinheiro, já que ele achou que os apóstolos, o poder que eles estavam, aleluia, fazendo grandes prodígios e sinais se comprava com dinheiro, Pedro repreendeu Simão e disse: olha, vá com o teu dinheiro para a perdição, vá com o teu dinheiro para a perdição, porque você não tem sorte e você não tem parte neste ministério. E aí eu quero dizer para vocês, irmãos, que todos aqueles que querem colocar preço nas coisas de Deus, que querem comprar a bênção de Deus, que querem colocar preço nas coisas do Senhor, que estão praticando o pecado da simonia, a compra e venda de cargos eclesiásticos e privilégios dentro da igreja. Aqueles que querem comprar o poder de Deus e a salvação por dinheiro e querem muitas vezes até vender. Pedro nos ensina dizendo que essas pessoas, elas não têm parte no ministério de Deus. Você que está comprando e vendendo na igreja, você que está cometendo o pecado da simonia dentro da igreja, colocando preço nas coisas de Deus, naquilo que o Senhor nos deu de graça. Eu quero te dizer que o dom de Deus, a bênção de Deus, as coisas de Deus não se compra com dinheiro. Vá com teu dinheiro para a tua perdição, você.
porque você não tem parte e não tem sorte neste ministério. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa: fique atento com este pecado que tem sido tremendo dentro da igreja. Jesus disse: de graça recebei e de graça também dá. Não precisamos colocar preço nas coisas do Senhor, porque Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não fomos comprados com ouro e nem com prata. Nós fomos comprados com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifiquemos, pois, a Deus então no nosso corpo, porque fomos comprados por um bom preço e Ele já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Então o Cristo crucificado, ressurreto, nos é o suficiente. Ele já nos demonstrou a maior atitude de amor e de graça. Então, se você que está me ouvindo almeja o ministério episcopado, eu quero te dizer, não tome este mesmo caminho de Simão, porque muitos têm se entrado na igreja se achando grande, se achando conhecido, se achando o afamado, se achando uma pessoa popular. Eles querem estar do lado de Filipe, mas eles estão de olho no poder. Eles querem comprar poder, cargos e privilégios com dinheiro, mas diante de um cristão verdadeiro como Filipe, muitos podem se infiltrar no nosso meio, muitos podem crer e ser batizado, mas eles estão disfarçados, porque o que eles querem é o poder que nós temos, e ele irá te oferecer dinheiro, mas não aceite o dinheiro, não negocie a graça de Deus, porque aqueles que comercializam a graça de Deus são filhos de Geazi e não discípulos de Eliseu. Então, meus amados, recebam esta palavra: o dom de Deus não se compra com dinheiro. O dom de Deus não se compra com dinheiro. Então medite nesta palavra da parte do Senhor Deus para a tua vida. O dom de Deus não se compra com dinheiro. Fique com esta palavra de meditação. Fique com esta palavra no teu coração. Não venda, não negocie a tua vinha. Aquilo que o Senhor deu para você, te entregou o seu ministério, porque o Senhor já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus.